Fala, moçada, voltamos, tão bom ou não? Seguinte, na nossa última aula a gente viu razão entre cones e volume, né, e área. Aquilo serve para pirâmide também, beleza? Então, acho que já está finalizado. Qualquer dúvida, comenta lá no grupo que a gente esclarece. Lembrando que está chegando o nosso novembro. Novembro é revisão, então sou eu e o Gabriel fazendo questões com vocês, beleza? Minha ideia é corrigir por semana pelo menos aí umas 5, 6 questões. Show? E aí o que rola é o seguinte: pay attention, please. E aí nas resoluções a gente vai corrigir questão aleatória de tudo quanto é coisa, tá? Que muito aluno fica assim, calma, corrige disso, corrige disso. Vamos sentar aqui, vamos fazer como se fosse a gente fazendo a prova, analisando questão e resolvendo, para dar uma revisadinha, falar um pouquinho de tudo, essa que é a ideia, né? É o que acontece, já que a gente falou de calm, nada mais normal, que isso, gente, minha caneta aqui fica doida de vez em quando, mas não briga com ela, não. Nada mais normal do que a gente falar agora de pyramids. Então, o seu inglês está muito abusado, sim. Então, a gente falou de cone, vamos falar de pyramids. E ver o que acontece, beleza? Então, pirâmides, podemos definir? Talvez, mas muito melhor do que a gente ficar definindo contexto, vamos pensar o que é uma pirâmide. Imagina o seguinte, eu posso tomar qualquer polígono com 3 ou mais vértices, sendo aí então a nossa base. Por que com 3 ou mais vértices? Porque para ser um polígono a gente precisa ter pelo menos 3 vértices, né? Então imagina que esses vértices aqui estão prolongando. A gente pode ter ali N lados. Isso aqui é um plano alfa, tá? Isso aqui é um plano alfa. Beleza. Fora desse plano alfa, eu vou colocar aqui um pontinho e eu vou ligar cada um desses vértices do polígono da nossa base ao vértice da nossa pirâmide. Ok? Eu vou colocar pontinhos. Isso indica que a gente pode ter N vértices ali. Ó. Com isso, eu construí uma pirâmide, né? Beleza? Então a pirâmide vai ser o quê? A pirâmide nada mais, nada menos é do que eu pegar, beleza? Qualquer polígono aqui. E aí fora do plano que está esse polígono, eu crio um ponto. Esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de V, é o vértice da pirâmide, tá? E aí eu vou ligar os vértices da base, né, desse polígono, os vértices desse polígono constituem a base, até esse vértice V. Na hora que eu faço isso, a gente tem esse sólido muito louco aqui. Belezinha? Olha, então eu posso pensar na nossa pirâmide como se fosse o nosso cone, como se fosse uma pirâmide? Sim. Então seria uma pirâmide de base circular? Sim, exatamente isso. Então, o cone é um caso específico da pirâmide. Enquanto a pirâmide pode ter a base constituída por qualquer polígono, o cone não, né? O cone única e exclusivamente vai ser um círculo. Entenderam a ideia? E o que a gente vai determinar aqui? Ó? O mais importante que eu quero que vocês tenham é o volume. Porque as peculiaridades eu vou comentar com vocês, mas o volume é importante. Como a base de um cone, e eu sempre vou fazer paralelo, cone e pirâmide, porque são parecidos. Como a base de um cone sempre, aí sem exceção, sempre é um círculo, então a fórmula é fechada. Mas, e a gente vai ver, a base de uma pirâmide pode ser qualquer polígono. Logo, o que eu tenho aqui é uma fórmula aberta, porque para a gente calcular a área da base depende de qual polígono é, você concorda? Então o volume de uma pirâmide sempre vai ser a área da sua base vezes a altura da nossa pirâmide, e a altura eu já defini algumas vezes, né? A altura é sempre a distância do plano que contém, a menor distância do plano que contém a base do nosso sólido até o vértice desse sólido, dividido por 3, beleza? Então tá aqui o nosso volume. Isso aqui que eu quero que vocês
Guardem. Show? Nicão, sempre divide por 3? Sempre. Então, toda figura, todo sólido que tiver um vértice, só eu fazer base vezes altura e dividir por 3? Sim. Sempre que tiver vértice, você divide por 3, beleza? Aí, antes da gente começar a falar de casos particulares, eu quero dar uma dica para vocês. Isso serve tanto para cone quanto para pirâmide, tá? Cone barra pirâmides que dividem, né? Cones que dividem a mesma base. Então, saca só. Olha o que isso aqui vale para cone também, tá? Mas imagina o seguinte, aqui eu tenho uma pirâmide, e eu falo isso porque eu já vi isso aqui em prova algumas vezes. Aqui eu tenho a base de uma pirâmide e aqui eu tenho um vérticezinho. Então, estou unindo aqui os vértices, formei uma piramidezinha, beleza? Aí olha aqui que a prova maldita faz com a gente. A prova maldita fala que essa aresta aqui mede A, que essa aresta mede B e que isso aqui é um retângulo. Então tem os ângulos de 90 graus. Beleza, então o que eu faço? Eu faço base, área da base, A vezes B, vezes a altura H e divido por 3. Perfeito, concordo, perfeito. Só que olha como que o demônio existe. Aí a questão pega e traça aqui, ó, uma outra pirâmide. Sendo que a base dessa pirâmide é a mesma base, eu vou colocar aqui um 3D para ficar lindo, sendo que a base dessa nova pirâmide é a mesma base da pirâmide antiga. E aí fala que essa altura aqui é maior. É a Hzão. Só que aí, olha como é que essas questões são malditas. Isso funciona para cone também, tá? Só que aí não te dá nem o valor de Hzinho, nem o valor de Hzão. Te dá esse valor todo, fala que é 10. O que a gente faz? Fácil. Para determinar o volume disso aqui, tudo, a gente pode somente somar as bases. Então, o volume do sólido, que aí não é uma pirâmide em si, né? Vão ser duas pirâmides, vai ser o quê? Área da base, a base, vezes a altura. Mas qual a altura? A soma delas. Hzinho mais Hzão, tudo isso dividido por 3. Beleza? Vocês vão se deparar com questões assim, tanto no simulado quanto na apostila. Na apostila acredito que tem. Então, se te der isso, você não precisa ficar inventando, cara. Porque eu vejo de aluno inventando e a questão não sai se você inventar. Porque eu vejo de aluno pegando e chamando aqui de x, dessa distância toda, né? A distância entre os vértices. As alturas aqui, as pirâmides sendo retas. Aí o que eu vejo o aluno fazendo? Chama isso aqui de x, aí você quer, sei lá, a altura toda, 10 menos x. Aqui 10 menos x, aí começa a inventar uns Pitágoras aqui. Você vai chegar em duas equações com 3 incógnitas, não resolve. Como que você vai resolver isso? Fácil, fazendo a soma das alturas, beleza? Então isso é muito mais uma dica. E aí, eu vou fazer uma OBS. Essa matéria é gigantesca de pirâmides, né? Eu posso ficar aqui um ano falando só de pirâmide. Mas eu vou focar só no que cai na nossa prova, tá? OBS. Não há, então não existe fórmula para determinar área da superfície de uma pirâmide, tá? Aí a gente vai encontrar pirâmides muito peculiares, mas aí essas não interessam a gente decorar. Eu vou te ensinar como faz, beleza? Mas no geral, como a gente pode ter uma pirâmide com 20 lados, evidentemente não tem uma fórmula fechada para calcular
a área da superfície de uma pirâmide com 20 lados e a área da superfície de uma pirâmide com 8 lados, né? Então não existe fórmula fechada. Diferentemente de cone, que a área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz, e a área da base, πr ao quadrado. Beleza? É possível calcular? Sim. Só que a gente vai ter que aprender alguns elementos da pirâmide. E aí isso é bem importante, beleza? Seguinte, deixa antes da gente falar desses elementos, vamos só fazer a distinção entre pirâmide reta e pirâmide oblíqua. Por que eu escrevi reta e reta? Nicão, você tá esquisito? Tô. Imagina aqui uma pirâmide, ó. Ali eu já fiz uma de base quadrada, eu vou fazer outra de base quadrada. Ali eu fiz de base retangular, que vamos fingir que é uma base quadrada. O bom de pirâmide é que você pode fazer qualquer base. Eu vou desenhar uma base hexagonal daqui a pouco. Aí você vai inventando, velho, ó. Unir aqui, bonitinho. E o que vai tornar essa pirâmide reta? Simples, e vai funcionar para todos os casos. Guardem isso. Sempre que, ao pensarmos na projeção do vértice, o que é a projeção? Eu enxergar esse vértice aqui com um ângulo de 90 graus. Então, na hora que eu pensei na projeção desse vértice, esse vértice caiu. Se a projeção do vértice for no centro do polígono da base e formar um ângulo de 90 graus, essa pirâmide vai ser reta. Beleza? Ou, para traduzir melhor essa noção, não ser tão técnico, todos esses triângulos aqui que constituem os lados, né, que a gente vai começar a chamar de face a partir de agora, né? Então esse triângulo preto aqui, por exemplo, ó, é uma face, beleza? Então, ó, muito importante, presta atenção. Toda pirâmide reta será a pirâmide onde todas as faces laterais são idênticas, beleza? Então a pirâmide oblíqua é basicamente o contrário disso, tá? Então quando a gente tem uma pirâmide onde as faces laterais são distintas entre si, a gente tem uma pirâmide oblíqua, massa demais ou não. Então se você já entendeu a reta, a oblíqua fica subentendida, né? Tem faces ali, os triângulos são distintos, a oblíqua. E aí fazer um comentário rapidex, que é o seguinte: se você traçar o eixo da pirâmide, perceba que o eixo está bem em cima da altura, né? Na pirâmide oblíqua isso não ocorre. Mesma coisa de cone. Então eu vou ficar repetindo uma aula depois da outra, coisa que já está grudado na sua mente. Lembra que o negócio não é copiar, o negócio é entender e aplicar nos exercícios, tá? Seguinte, vamos falar agora de uma parte que muito professor começa dela, mas eu não entendo. Eu prefiro definir as coisas antes, né? Pô, o que é volume? Ah, dá uma dica. Ah, quanto que é reta? Agora que a gente sabe o que é uma pirâmide, vamos definir seus elementos. O menino não sabe nem o que é uma pirâmide, o professor pede para ele guardar o que é uma apótema lateral. Por isso que não aprende. Elementos de uma pirâmide. Aí fica assim, ó. Vou pegar aqui uma pirâmide qualquer, já que eu comecei com a da base quadrada ali, gostei, vou continuar dela. Aí, Nicão, coloca aí um triângulo. Vou desenhar uma de base triangular também. Vou desenhar um tetraedro regular, que vocês gostam. E caiu ano passado, mas caiu... Não pediu volume nem nada, né? Você tinha uma pirâmidezinha, um tetraedro, e você cortava os vértices. E eram mini tetraedros. Questão engraçadinha. Então tá aí, beleza? Então o que vai acontecer é o seguinte: elementos de uma pirâmide, isso aqui é geral, tá? Mas eu vou pensar nessa pirâmide sendo essa pirâmide uma pirâmide reta. Só para eu já colocar a relação pitagórica aqui, tá? Não, vou deixar para colocar a relação pitagórica daqui a pouco. Então imagine isso aqui uma pirâmide qualquer. Tem alguns elementos que eu quero que vocês deem destaque. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de aresta da base.
Legal. Oi. O que é a aresta da base? É um segmento de um polígono, né? Que está ali formando a base da nossa piramidex. Beleza? Além disso, a gente tem uma outra aresta. Qual aresta? Essa aresta aqui, ó, que liga o vértice até o vértice do polígono da base. O vértice da pirâmide até o vértice do polígono da base. Essa aresta aqui, analogamente, né? Esse tem lógica. É a aresta lateral. Faz sentido para vocês? Beleza? Aí olha que massa, ó, tem um segmento que eu vou colocar ele aqui de verde, de tão importante que é. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem, porque eu não quero ficar colocando aula de meia hora, porque eu sei que vocês não assistem. Beleza. Estamos um tempinho bom. Eu vou traçar esse segmento aqui, ó. Esse segmento verde, ele corta, né, ele divide a nossa aresta lateral ao meio, forma aqui um ângulo de 90 graus. Esse segmento é o famigerado apótema lateral. Apótema é no órgão, assim, lateral. Então, você não sabe acentuar, não? Ô, bicho, com toda sinceridade, às vezes eu fico em dúvida. Então, mas como assim? Você é um professor burro? Sou. Na verdade, o burro é aquele que não admite falhas. Eu tenho muitas falhas. E aqui, ó, eu coloquei um outro segmento de reta, que é um segmento de reta que vai no ponto médio e também forma um ângulo de 90 graus com a aresta. Esse segmento de reta é o que a gente chama de apótema da base. Não, lembrei de uma falha minha agora. Saudade da aula presencial, que dava para trocar ideia. Quando eu era pequeno, isso foi primeira, segunda série, tinha 7, 8 anos. Uma menina me deu uma bolada por querer forte e eu retribuí, fingindo que não era por querer, velho. Tava jogando bola e ela ficou sentada, esperta. Quadro, eu chutei nela. Na minha cabeça foi fortão. Mas se a gente parar pra pensar, na época eu era pequeno, então não foi forte, né? Mas a criança acha que é forte pra caramba. E eu retribuí, velho. Depois eu fiquei com o maior peso na consciência. Nunca mais esqueci da fisionomia dessa menina. Ela fez por maldade, só que eu não fiz por maldade, assim. Eu só queria retribuir pra ela ver como é que é ruim. Eu não queria fazer pra doer, pra ela ver que não é legal ficar tacando bola nos outros. Olhar pra pessoa e tacar. Isso é escroto. Esse dia eu fiquei triste, velho. Pegou assim, não. Bem feito. Mas aí, não fomenta isso. Não devolva nada, por mais jovem que você seja. Não devolva nada na mesma moeda, amigão. E aí a gente tem um segmento muito importante, amigão, mas que depoimento ridículo. Não foi meu melhor momento, não, mas quero compartilhar com vocês, meus queridos. Olha que legal. Se a pirâmide for reta, gera uma relação pitagórica, que isso aqui muitas questões vão cobrar de vocês. Então, ó, se a pirâmide for reta, teremos a relação a seguir. Então, ó, se for reta, eu posso pegar esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, onde aqui os nossos catetos são a altura, beleza? O outro cateto aqui é o nosso apótema da base. E o nosso outro cateto é o apótema lateral. Aí, só fazer um comentário com vocês. Isso funciona para pirâmide reta, tá bom? Na oblíqua isso não vai funcionar. Nem não tem como relacionar. Aí só você lembrar que na oblíqua aqui a gente vai ter um ângulo diferente de 90 graus. Não dá para relacionar com uma lei dos cossenos, por exemplo.
beleza? E a gente pode pegar e aplicar um pitch aqui, ó. Oh, não trocou de cor não, agora foi. Na hora que a gente aplica um Pitágoras Ninja, e é isso que a gente chama de relação pitagórica, e aí por isso que a gente precisa ter um triângulo reto, né? Triângulo com ângulo de 90 graus ali, senão não cabe Pitágoras, né? Fica apótema lateral ao quadrado é igual a altura, eu vou chamar só de h ao quadrado, mais apótema, só que esse apótema é o da base ao quadrado. E aí tá a nossa relação pitagórica. Nicão, para que isso é útil? Quando a questão pede para a gente determinar a área lateral. E aí é o que a gente vai fazer já já. Nicão, por quê? Porque perceba que as faces laterais são triângulos. Quando a pirâmide é reta, os triângulos são iguais. Foi o que a gente definiu aqui, ó. As faces laterais são idênticas, beleza? Então tudo vai fazer sentido, tudo vai me andando quando a gente tem a teoria certinha, né? Então vou parar agora, que está com 20 e poucos minutos, beleza, aí não cansa muito, e eu mando outro videozinho para vocês agora, finalizando essa matéria. Depois disso a gente vai ter uma aulinha de prismas, né, que eu vou falar basicamente de cubo e paralelepípedo, e aí a gente entra na nossa revisão fazendo questão, beleza? Então presta atenção.